que Deus está nesse lugar. Uma coisa se sente aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Espírito Santo agora, que Deus está nesse lugar. Amém? Deus abençoa, irmão Ulisses, irmã Débora, fique à vontade para adorar a Deus. Aqui é a casa de vocês. Se morarem próximo, voltem mais vezes. Se morar longe, também pode voltar, que são muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Nós vamos agora ouvir a irmã Glória. Vem cá, irmã Glória. Contar uma bênção aqui mesmo. Vem cá. Aleluia. Depois da irmã Glória, irmãos, nós já vamos orar e estar ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Pastor Francisco está trazendo a palavra nesta noite. A Glória vai contar mesmo uma bênção aqui. Amém? A irmã Glória, mas sempre tem bênção para contar, tem ou não tem? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, o pastor me deu a oportunidade para me contar a bênção. Mas primeiro eu vou falar para vocês, irmão, essa semana foi uma semana de muita luta para mim. Muito. Porque teve um dia, foi na quarta-feira, eu falei, meu Deus, não vou aguentar. Mas depois eu comecei a pensar, gente, há quantos anos que eu deixei o mundo, né, para servir a Deus. Será que agora no fim da minha vida eu não vou suportar? Mas o meu Deus é maravilhoso. O meu Deus é uma providência que eu venci aquela luta. Irmãos, eu vi assim, tem um quarto na garagem, os irmãos conhecem. O meu filho chegou, mas irmão, demoniado que o diabo falou na boca dele. Aí eu levei o dedo assim, porque medo eu não tenho, irmão. Vou falar para vocês. Levei o dedo assim na frente dele e falei, está repreendido Satanás no nome de Jesus. Ele com a faca assim, com aquela faca, falou, mãe, se a senhora chamou aqueles homens que vêm me pegar, que eu vou matar um que dentro do quarto me matar. Aí, irmão, eu falei assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor me deu meu filho para servir a Deus, não foi para servir o mundo, não foi para servir o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. E eu creio que Deus ouviu minhas orações, meus pedidos. Naquele momento ele chegou perto de mim. Eu falei assim, eu vou falar o nome que vocês conhecem. Falei, Orlando, nunca ouvi de sua voz uma palavra dessa. Por que você está fazendo desse jeito, meu filho? Ele falou, mãe, eu vou falar para a senhora, eu estou cheio do demônio. Falei, está repreendido Satanás no nome de Jesus. Irmão, eu nunca enfrentei uma batalha tão grande como eu enfrentei agora, essa semana. Fiquei assim mesmo. Falei, Deus, será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? Oro 3 horas da manhã, sozinha ali no meu quarto. Aí Enoque chegou, liguei, ele chegou e falou, mãe, não vamos deixar aqui, vamos tirar. Aí quando eu falei que eu tinha chamado aqueles homens para virem buscar ele para internar, ele falou, não vou. E abriu o portão, saiu correndo, disse que ia pegar o homem. E eu cá na oração, irmãos, pedindo a Deus força, Senhor, me reveste da coraça da justiça, que eu estou aqui para servir um Deus vivo, não é Satanás que vai usar ali da minha casa, que a minha casa ali é a casa de oração. Por isso que nessa noite eu estou falando para vocês, irmão, que enfrentei uma batalha muito grande. Eu e Edileuza ali, minha filha que mora ali, a Cláudia mais o Charles não estava. Aí eu falei, Edileuza, vem para cá agora e me ajuda. Ela veio, segurou na minha mão. Nós começamos a orar, mas irmão, a cara tremia tanto que eu vi eu cair. Aí liguei, Enoque mandou o neto, meu neto, o filho dele, rapidão com o carro, chegou. Ele estava lá no posto esperando o ônibus. Aí o Rodolfo chegou e falou, tia Orlando, entra nesse carro, vou te levar na clínica.
Aí ele começou a falar alto, aí ele falou, não, Rodolfo, vou entrar com você. Não foi nada que eu queria, ele foi aonde ele quis, mas está internado. Mas, irmãos, como o inimigo é ousado para derrubar o céu de Deus. Nunca, minha irmã, enfrentei uma batalha dessa, nunca. Eu estou falando para vocês é mãe, me ajuda nas suas orações, viu? Não levou nada, foi preciso eu pagar para levar ontem, foi levar tudo dele, e eu fiquei assim revoltada, então não é fácil. Não é fácil para uma mãe ou um pai ouvir o diabo falar na boca de um filho. Não é fácil, nunca tinha enfrentado. Eu estou com 66 anos que eu aceitei Jesus. Nunca vi uma coisa dessa na minha casa, mas essa semana foi difícil para mim. Eu falei, quando você começa a servir a Deus, orar, buscar do Senhor, o inimigo fala, eu vou jogar a tua seta. Mas na minha casa não. Na minha casa ele não tem poder de nada. Ele foi expulso na hora, irmão, 2 vezes. O Rodolfo afastou, ficou dentro da sala, e eu fui na porta do quarto onde ele estava com a faca. Falei, ó, me dá essa faca em nome de Jesus. Ele foi, me entregou a faca, me abraçou, pediu perdão. Falei, está perdoado em nome de Jesus, que eu sei que quem está falando em você não é você, é o diabo, é o inimigo que está querendo, né, atingir a minha vida, mas não está. Irmão, vocês oram por mim, me ajuda nas suas orações. Eu preciso muito de oração. Muito, e ora por ele, viu? Ele está ali internado, não é clínica evangélica, porque aonde eu queria mandar era, mas não é, mas está lá, está entregue nas mãos de Deus. Me ajuda o Senhor me reforçar, me encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da armadura de Deus para me vencer o inimigo. Eu preciso, porque sem Jesus, sem a força de Deus, eu não sou nada. Ai, irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. Vocês me desculpem eu estar falando, que eu preciso falar alguma coisa para alguém. Edileuza está muito triste, mas eu não abato por isso não, irmão. Não é por causa que vem essa seta que eu vou esmorecer, ficar triste não. Chamei meus filhos, vamos começar a campanha de oração essa semana. Nós vamos orar 3 dias na semana, vai reunir a família. E vocês me ajudam. O dia que nós começarmos, eu vou avisar para vocês me ajudar, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu ia cantar um corinho, irmão, mas não aguento cantar por causa da pressão muito alta. Eu fiquei muito nervosa, mas estou bem. Em nome de Jesus eu estou bem. Vamos ficar de pé, vamos orar pela irmã Glória. Essa luta não é dela sozinha, essa luta é da igreja, essa luta é nossa. Amém, irmãos? Mas o Senhor pelejará por nós. O Senhor já está pelejando pela vida da sua irmã Glória. Senhor nosso Deus e Pai querido, diante da tua presença maravilhosa, Deus, nós temos ouvido o testemunho da tua filha, da tua serva, e o livramento que o Senhor deu para ela dentro da sua casa. Clamamos a ti, Deus querido, santo, coloca o anjo poderoso, reveste ela do poder e autoridade do Espírito, cada dia mais, renova suas forças aqui nesta noite, que ela, Senhor, em todo momento, possa ter poder e autoridade do Senhor, para repreender todo o mal, toda ação do adversário, toda obra maligna, todo levante do inimigo, todo projeto do inferno contra a sua casa, contra o filho dela, Orlando. Nós sabemos que só o Senhor tem poder para libertar, para transformar aquela vida, e nós colocamos nas suas mãos, crendo na providência, que tu és o Deus que peleja por nós. Na nossa própria força nós não temos condições alguma, mas tu és o Deus que tem poder para repreender, para retalhar toda a força do adversário, toda a obra do inimigo cai por terra, tira a força do inimigo, desarticula os planos, os projetos do inferno contra aquela casa, cobre a vida dela com teu sangue precioso, e que nunca mais o inimigo entre na sua casa da forma que entrou para afrontar a tua filha, meu Pai. Nós te clamamos agora e sempre no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Crê somente. Pastor Francisco vai nos trazer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos
Amém. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para poder estar aqui. Deus está cuidando da senhora, não é, irmão? Nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E o adversário não. Ele tem poder, mas Jesus está com todo o poder, porque foi dado a Ele todo o poder. Nós dou graças a Deus por esta oportunidade. Quero convidar você, pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo, 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. O título é Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do rei, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, era homem valoroso, porém leproso. Amém? Amém. Terminou? Verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviar-te uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que eu restaurasse da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que ele te envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixai-me a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os seus carros, parou da casa, perto da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que dizia comigo: certamente sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restauraria a lepra. Não são porventura Abana e Párfara, os rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel?
não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo, ele vai-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio por-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e insisto com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Bem, irmãos, estamos diante do trecho do Velho Testamento. Eu estava meditando nesta palavra. Deus me mostrou esta palavra durante essa semana. Eu estava observando, fui também pesquisar, porque para os israelitas, essa doença de lepra, aqui parece que chama hansemia, aqui no Brasil, ela era consequência de pecado. Para eles, era quando a pessoa se pecava, cometia um erro, ele era cometido por lepra. Inclusive, Miriam, irmã de Moisés, quando ela estava lá conversando com seu irmão, como chamava o irmão de Miriam, não sei, Moisés? Arão, muito bem, muito bem. Estava fazendo uma fofoquinha lá, falando sobre Moisés, ela foi acometida pela lepra. Então era uma consequência para eles, era uma consequência do pecado, mas na verdade nas tábuas da lei também, né, pastor Carlos, quando Deus entregou para Moisés, tinha essa tábua também. Então o que acontece? Parece que eu fui ver, Naamã era uma pessoa boa, era o chefe do exército do rei da Síria, ele era uma pessoa ótima. Mas como na Síria também eles não tinham esse, vou dizer, preconceito, para eles não tinha problema. Para os sírios seria uma coisa normal. Então ele era um homem bom, mas já para os hebreus, para o povo de Israel, já não se via. Mas tudo, irmãos, acontece às vezes pela causa que Deus quer mostrar o seu poder. Naamã, ele era uma pessoa boa, porém tinha essa decadência. E naquela época, para o povo hebreu, esse diagnóstico não era feito pelos médicos, era apresentado